Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Ivete e o tamanho aparente do Sol. Ivete Santos Fernandes calculou o tamanho aparente do Sol no modelo dela e encontrou um valor muito pequeno, de cerca de 0,3 grau, bem diferente dos 32 graus medidos com transferidor no meu vídeo 113, em um desenho feito numa escala correta. Vamos refazer o cálculo. A proposta. 1. Deduzir a equação que nos dá o tamanho aparente de um astro observado no zênite, a partir da superfície da Terra. 2. Testar a equação para a Lua e para o Sol. 3. Substituir os valores numéricos na equação para o caso do Sol pequeno e próximo do modelo da Ivete. 4. Verificar se o resultado calculado corresponde ao valor angular medido com o transferidor no meu vídeo 113, no qual foi utilizado um desenho em escala. O desenho e a equação. Aqui está a Terra, suposta esférica, com o centro. Ali, um astro qualquer, também esférico. O observador deve estar no ponto subastro, para que o astro fique no zênite. Aqui está a linha dos centros, então o observador tem que estar ali. Para ele medir o tamanho aparente desse astro, ele precisa traçar as retas tangentes ao astro, de um lado e de outro. Este ângulo, que nós vamos chamar de θ, é o que nos interessa. É ele que mede o tamanho aparente do astro, ou o diâmetro angular. A linha de centros divide o ângulo θ em duas partes iguais. Devido à simetria da figura, nós vamos trabalhar somente na parte superior. Então, ali, nós temos um ângulo que é a metade do ângulo θ. Nós vamos chamar de alfa. Lá no astro, nós temos o ponto de tangência daquela reta superior lá. Se nós ligarmos o centro do astro até o ponto de tangência, nós temos o raio do astro formando um ângulo de 90 graus com aquela tangente. E ali vai surgir um triângulo retângulo. Vamos colocar as variáveis aqui no desenho e tentar deduzir a equação que vai nos dar o valor de θ. O raio do astro é aquele R maiúsculo lá, o Rzão. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Ele aqui está horizontal, ele coincide com a linha de centros. Vamos chamar de H. O raio da Terra é R minúsculo, ou Rzinho. Nós vamos precisar do valor de H, que não está expresso diretamente aqui. Mas presta bem atenção. A hipotenusa do triângulo retângulo, somado com o raio da Terra, vai dar a distância entre os centros dos astros. Então, nós temos ali que H mais Rzinho é igual à distância dos centros, que nós vamos chamar de D. Então, vamos escrever essa expressão aqui. H mais Rzinho é igual a D. Subtraindo Rzinho nos dois lados da equação, nós vamos ficar com H é igual a D menos Rzinho. Vamos guardar isso aqui, porque nós vamos precisar. Vamos resolver o triângulo retângulo pela trigonometria. A definição do seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa na figura vai ser Rzão
dividido por H. Vamos escrever aqui. Tá? Mas o valor de H nós temos calculado aqui à esquerda. Vamos então substituir H por D menos Rzinho. Assim. Agora, nós temos o seno do ângulo alfa, mas nós queremos alfa. Queremos o ângulo, não o seno dele. Então, existe a função arco-seno, que faz esse trabalho de transformar o seno de um ângulo no próprio ângulo. Então, a função arco-seno vai ser usada aqui. Se o seno de alfa é aquela expressão, alfa vai ser arco, cujo seno é aquela expressão. Sabendo alfa, fica fácil encontrar θ, que é o dobro de alfa. Então, basta multiplicar alfa por 2 e nós chegamos à expressão final. θ é igual ao dobro do arco, cujo seno é aquela expressão ali. Certo? Vamos, então, usar essa equação para testar o Sol, a Lua e qualquer astro, porque aqui foi feito de um modo que vale para o Sol, para a Lua, para Júpiter, Marte, qualquer objeto considerado esférico. Então vamos lá. Cálculo do tamanho aparente da Lua. Aqui estão os dados para a Lua. O raio dela, 1.738 km, a distância do centro da Lua ao centro da Terra, 384.403 km, e o raio da Terra, 6.371 km, raio médio. Tá? Vamos passar a equação para lá e fazer a substituição de valores. Pronto, cada variável recebeu o seu valor. Vamos resolver essa expressão. Primeira coisa, fazer a subtração. Pronto. Agora vamos fazer a divisão. Está aí. Agora nós vamos aplicar a função arco-seno a esse valor fracionário aí. Só que quando se faz isso, nós precisamos dizer a função em qual unidade nós queremos o ângulo. E eu escolhi em graus. Então, quando eu apliquei a função arco-seno, o resultado deu em graus. Aqui está, 0,26 aproximadamente. Fazendo a última operação, que é uma multiplicação, nós chegamos ao valor de θ. Então, olhem aqui o resultado. O θ deu aproximadamente meio grau. Todo mundo sabe que a Lua tem aproximadamente meio grau de tamanho aparente ou diâmetro angular. Viram? Então a equação funcionou para a Lua. Vamos agora testar de novo a equação. Cálculo do tamanho aparente do Sol. Os dados são diferentes. Só o raio da Terra que permanece igual. O raio do Sol é enorme e a distância do centro do Sol ao centro da Terra é enorme também. Substituindo esses outros valores na mesma equação, olha o que nós temos. Outras contas, né? Então vamos fazer a subtração, agora vamos fazer a divisão, agora vamos calcular o arco-seno daquela fração em graus, deu 0,2667, e fazendo a multiplicação final, nós vamos encontrar θ igual a 0,5334. Olhem aqui. Perceberam, gente? A mesma equação com valores diferentes deu aproximadamente meio grau. A equação está nos dizendo que o Sol e a Lua têm que ter o mesmo tamanho aparente aproximado lá no céu. É o tamanho visual. Todo mundo sabe que o Sol e a Lua têm mais ou menos o mesmo tamanho quando nós olhamos para esses dois astros. E outro detalhe, a equação está nos dizendo qual é esse ângulo de cada um. Mais ou menos meio grau.
Viram que interessante como a matemática resolve os problemas para a gente? Pois é. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa para outro astro. Cálculo do tamanho aparente do Solivete. Solivete é o Sol da Ivete. Aqui está o grupo de dados que ela me deu. Tá? O raio desse astro, 2030 quilômetros. A distância do centro dele até a Terra, 13.680 quilômetros. Vamos substituir esses valores na mesma equação. Lá está. Vamos fazer a subtração. Aí. Vamos fazer a divisão. Está ali o resultado. Vamos aplicar a função arcosseno a essa fração, com resultado em graus. Deu 16 alguma coisa. Fazendo a multiplicação por 2, o θ deu 32 e pouco. Gente, dá uma olhada aqui. O ângulo sob o qual, observando o Sol da Ivete, é de 32 graus. O modelo dela não pode estar certo, porque quando nós vamos lá fora e olhamos para o Sol, nós o vemos com meio grau, não com 32 graus. 32 graus é 64 vezes maior do que meio grau. Um absurdo. Está totalmente errado. Aí, vocês se lembram do meu vídeo 113? Eu desenhei o modelo da Ivete em escala. Sendo assim, eu pude medir com um transferidor esse ângulo. E olha o que eu encontrei. 32 graus. Então, nós temos, medido com transferidor, 32 graus. Calculado com a equação, 32,25 graus. Aquele vírgula 25 ali é 1/4 de grau. Então, imaginem a quarta parte da separação entre dois tracinhos consecutivos do transferidor. É algo que nem dá para ver. Então, fica claro que, tanto no vídeo 113 quanto nesse vídeo agora, encontramos a mesma coisa. 32 graus de tamanho aparente do Sol da Ivete. Tá? Comparação entre o Sol real e o Sol Ivete. Agora nós vamos fazer um teste visual. Imaginem que, olhando para o céu, eu veja o Sol verdadeiro assim, com este tamanho. Com qual tamanho eu veria o Sol da Ivete? Olhe. Sentir o problema? Não vai ser uma pequena correção de dados que vai resolver o problema da Ivete. O que ela encontrou para o tamanho do Sol, esse tamanho aparente, é um absurdo. Viram aqui a diferença? A área do Sol da Ivete é 4.096 vezes maior do que a do Sol verdadeiro. Aquela bolinha ali do Sol verdadeiro cabe 4.096 vezes aqui dentro do Sol da Ivete. Perceberam que não há como consertar esse problema? Pois é. Então vamos terminar. Conclusão. Ao ver a página anterior, que compara o Sol do mundo real com o Sol Ivete, lembrei-me da Sétima Sinfonia de Beethoven. A imagem que me veio à mente foi a do filme Presságio, na cena em que Nicolas Cage dirigiu o carro rumo ao encontro final com sua família, enquanto o Sol da Ivete dava um jeito definitivo em nosso mundo violento e emburrecido. É isso aí. Espero que vocês tenham percebido o problema. Por hoje é só. Até o meu próximo vídeo.